Olá a todos, uma vez mais saudamos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá e também por este dia de vida. Agradecemos também a todos vocês que estudam conosco diariamente a Bíblia, a todos vocês que compartilham os estudos com outras pessoas. E também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Nós mandamos um alô especial a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde nos ouvem. Mandamos aqui para Elisete Santos de Jesus, para o esposo Alessandro, para as filhas Clarice e Talita, são de Aracruz, no Espírito Santo. José Souza de Porto Velho, em Rondônia. Francisca Justino de Rio Branco, no Acre. Joselita Martins Barbosa de Mandaguaçu, no Paraná. Veneranda Evangelista, Paula Evangelista, Itajaí, Santa Catarina. Dolores Polheim e Edemar Teixeira de Guabiruba, também em Santa Catarina. E todos os demais que nos ouvem, nós agradecemos e iremos orar ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por este dia que nos concedes e também por este momento que vamos ter estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, nos dê entendimento, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para todos os amigos e irmãos, onde quer que estejam estudando conosco a Bíblia, em especial aqueles que nos escrevem pedindo orações, falando das suas lutas, dos seus problemas. Tu conheces cada um, faça pois a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando esta semana sobre Neemias, que foi enviado também para Jerusalém. Neemias, ele perguntou a um de seus irmãos que haviam ido até Suzã, no Império Persa, onde Neemias estava, perguntou como estava o povo em Jerusalém, os seus conterrâneos, e ele não recebeu boas notícias, como nós já vimos aqui na parte que nós estudamos domingo. Neemias capítulo 1, versos de 1 a 4, ele ouviu que o povo estava em completa miséria, os muros estavam derribados, a cidade estava destruída, os portões estavam queimados, quer dizer, há pouco tempo atrás havia sido enviado para Jerusalém um grupo para reconstruir a cidade. Mas a cidade estava em ruínas. Por quê? Porque como nós vimos na oração de Neemias, ele se referindo a Deus, dizendo que Tu és um Deus temível, grande e temível. As nações circunvizinhas do povo de Israel temiam o povo de Israel, porque eles sabiam que Israel, eles tinham a proteção de Deus. Deus estava sempre à frente nas batalhas. E então eles procuravam destruir o povo de Deus para que eles, as nações vizinhas, não tivessem problemas. E quando então Neemias soube que a cidade estava nessa situação, ele ficou muito triste. E é nos dito aqui, conforme nós lemos ontem, capítulo 1, no verso 11, que Neemias era copeiro do rei. É claro que hoje copeiro é uma função simples, mas naquela época era uma função muito importante. Por quê? Porque o copeiro era uma pessoa de confiança do rei. Antes dele dar uma bebida para o rei tomar, ele tinha que provar para ver se não estava contaminada, se não tinha nenhum veneno e se estava boa para que o rei tomasse aquela bebida ou comesse a comida que estivesse levando. O copeiro tinha que provar.
Então, se o copeiro levava para o rei aquela bebida, aquela comida, é porque estava boa, não teria problema nenhum. Então, o copeiro ocupava uma função muito importante. Inclusive, nos dito que um dos copeiros na antiguidade, o copeiro do rei assírio Esar-Adom, ele era também o primeiro-ministro devido à função importante que ele ocupava. E por causa então do acesso que Neemias, que o copeiro, tinha ao rei, Neemias então fez esta oração que nós lemos ontem a Deus, pedindo que Deus o usasse a Neemias para ele poder falar com o rei sobre a situação de Judá. Neemias orou e jejuou durante 4 meses. E durante esses 4 meses é bem possível que Neemias tenha pensado que Deus não estava ouvindo a sua oração. E isso acontece muito conosco também. Nós oramos a Deus, nós pedimos, nós intercedemos, nós apresentamos o problema e nós não vemos nada acontecer e nós pensamos que Deus não está nos ouvindo. Quanto tempo tem você orado pelo seu problema, pela sua família, pela sua igreja? Tem orado um dia, uma semana, um mês? Quanto tempo você tem gasto em oração, em jejum, em prol daquilo que você está pedindo a Deus? Neemias orou e jejuou durante 4 meses. E ele pedia para que Deus o usasse para ele falar com o rei a respeito da situação de Judá. E no capítulo 2, versos de 1 a 8, eu vou ler com vocês. Capítulo 2 de Neemias, versos de 1 a 8. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Vejam então aqui a resposta de Deus à oração de Neemias, que já durava 4 meses. Ele se apresentou com um semblante triste e o rei perguntou: o que está acontecendo? Você não está doente? Deve ser algum problema no seu coração, quer dizer, tristeza do coração. E ele então falou acerca da sua cidade, a cidade onde os seus pais estavam sepultados, a situação que se encontrava. Veja que Neemias não falou diretamente Jerusalém, falou a cidade aonde estão os sepulcros de meus pais. Ele omitiu Jerusalém aqui para não haver recusa do rei Artaxerxes para que mandasse Neemias para lá. E então, depois, quando o rei ficasse sabendo, já não teria tanto impacto como se ele tivesse dito naquele momento que ele iria para Jerusalém. E então o rei permitiu, o rei deu cartas para que ele pudesse passar nos reinos além do Eufrates e também
para que ele conseguisse madeira para construir as portas da cidade, as portas do templo e também do lugar onde ele iria permanecer. O rei Artaxerxes é o mesmo rei que havia emitido o decreto em 457 a.C. para que Esdras fosse com um grupo para Jerusalém, e agora já estamos aqui no ano 444 a.C., quer dizer, já haviam se passado 13 anos que Esdras havia ido e a cidade estava nessas condições. Deus, ele falou por intermédio de Neemias e impressionou o rei Artaxerxes a fazer dele um governador no território de Judá. Que interessante, né? Um copeiro do rei agora vai ser governador no território lá de Judá. E então, como nós dissemos, naquele momento em que ele falou com o rei, ele não disse o nome Jerusalém, mas falou onde estavam os sepulcros de seus pais, e no momento em que o local específico foi mencionado, então o coração do rei já havia sido conquistado por Neemias, que era um homem de confiança do rei. Que nós, amigos e irmãos, também não nos cansemos de orar, de interceder, de jejuar por algo que nós estamos pedindo, por algo que nós estamos implorando a Deus, e Deus ele vai no momento certo dar a resposta, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus ele tem um momento certo para agir, e nós precisamos confiar de que se ele prometeu, ele vai cumprir. Lembre-se, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.